Então, agora nós vamos passar para a mensagem da palavra do Senhor e nós queremos falar nesta noite a respeito de um assunto fundamental, né? Fundamental. Nós queremos falar sobre o assunto, né? Que vai estar aparecendo então nesse vídeo, nessa mensagem, aprendendo no deserto, né? Aprendendo no deserto. Só que nós vamos, então, apenas voltar um pouquinho na conclusão que nós fizemos semana passada. Aqueles que estão em Cristo não estão sujeitos ao poder e à penalidade do pecado. Deus não permitirá que um crente seja provado ou tentado além do que possa suportar. Ele lhe dá graça e força para suportar as provações e resistir a cada tentação sem precisar pecar, isso é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo concederá misericórdia e proverá graça para ajudá-lo em cada necessidade. São promessas maravilhosas, né? E ele intercede continuamente por você diante de Deus Pai, como seu advogado, e entende plenamente as suas fraquezas. Todas essas promessas são fundamentais, bíblicas e, logicamente, nos dão tranquilidade, né? Nos fazem vencer as provações, tentações, enfim, que nós temos na nossa vida. Então, Deus ouve aqueles que o buscam de todo o coração e assim nós terminamos, né? Hoje nós queremos falar do seguinte assunto: aprendendo no deserto. Aprendendo no deserto. Para nós, aqui no Brasil, é até difícil falar de um deserto, né? Porque nós não temos este contato. O mais perto de deserto que nós temos é o agreste nordestino, né? Que é um local realmente seco, um local árido, um local que chega bem próximo aí de ser um deserto, né? Mas quando a gente olha até para, por exemplo, o litoral nordestino, não, o litoral nordestino não é isso. Como eu falei até outro dia, no litoral nordestino é lindo, é fantástico, né? E muito verde mesmo, porque, logicamente, é banhado também ali todo o litoral nordestino pelo Oceano Atlântico e é muito bonito, né? Você chega até mesmo no sul da Bahia, bem naquela pontinha lá do sul da Bahia, em Ilhéus, naquela região ali, você encontra muito cupuaçu, você encontra também cacau, você encontra açaí, então tem muita coisa ali, né? Muita coisa bonita realmente. Mas nós temos que entender, irmãos, que deserto não é necessariamente somente uma terra seca, né, e árida. O que nós temos que entender é que nós passamos muitas vezes por desertos em nossas vidas. E até eu quero dizer e chamar esse período que nós estamos vivendo aí, um período muito estranho, um período muito complicado, eu quero chamar esse período também, dessa pandemia, eu quero chamar de deserto. E até mesmo num deserto como esse, nós temos muito a aprender, irmãos. Nós temos muito a agradecer a Deus, porque nós aprendemos muitas coisas no deserto. E se nós fôssemos olhar, eu não vou fazer isso hoje, mas se nós fôssemos olhar, se você só for lembrar um pouquinho de vários personagens da Bíblia, todos eles tiveram um período no deserto. Passaram por períodos no deserto para poderem aprender lições. Inclusive, o povo de Israel passou um período grande, né? 40 anos ali no deserto, e aprendendo e vendo coisas incríveis, né? Nós vemos Moisés, que também passou um período basicamente num deserto, não necessariamente num lugar seco, mas um período complicado na vida dele, em que ele fugiu, inclusive, para salvar a sua vida do Egito. Podemos chamar aquele período de deserto. Elias também passou por desertos, né? Podemos falar que o próprio Jó passou por um período de deserto. O próprio Davi, né, passou por um período de deserto terrível, né? Mesmo que
ele já tinha sido aclamado rei, mas ainda enquanto ele não tinha de verdade sido considerado rei, ele também passou por um deserto, fugindo daqui, fugindo dali, por causa de Saul. Nós temos João Batista, que vivia nos desertos, né, e alimentava-se com gafanhoto e mel silvestre. Nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo, que antes de iniciar mesmo o seu ministério, ele passou por um deserto, né? E, enfim, nós vemos que o deserto, irmãos, faz parte da nossa vida. Nós não podemos reclamar do deserto. Eu nunca tive a experiência mesmo de visitar um deserto, mesmo assim, entrar no areião, aquela coisa toda, né? E num lugar completamente deserto. Eu não tenho essa experiência. Não sei se você já teve essa experiência. Eu já vi isso em filme, já vi essas coisas assim, mas presencialmente não, né? Então, mas uma coisa é certa, o deserto tem muito a nos ensinar. Nós aprendemos muito no deserto, tá bom? E é sobre isso que nós queremos falar nesta noite. Então, tribulações e provações contribuirão para desenvolvê-lo e amadurecê-lo em Cristo, se você responder como Deus quer que você responda. Se você simplesmente começar a lastimar, começar a reclamar, começar a ficar aquela pessoa amargurada, aquela pessoa depressiva, então, você não está respondendo como Deus gostaria que você respondesse. Então, em meio a tribulações, em meio a provações, nós temos que entender que tudo isso vai cooperar para o nosso bem. Tudo isso vai contribuir para o nosso desenvolvimento, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento espiritual. Então, nós só temos que responder da maneira como Deus quer que nós respondamos. Aí sim, tudo vai fazer uma diferença tremenda em nossas vidas. Existem pessoas que passam por determinado deserto, né, por uma situação, uma tribulação, uma adversidade, uma prova, e ele não passa bem. E daqui a pouco ele tem que passar de novo, pela mesma prova, pela mesma tribulação, porque ele não foi aprovado. Não foi aprovado. Então, nós devemos entender que Deus tem um propósito em cada situação, como nós já falamos bastante sobre Romanos 8:28, é um fato, é uma realidade, e nós não podemos fugir desse texto sagrado, porque sabemos que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, Deus tem uma razão para nos deixar passar por aquele deserto. Então, vamos passar e passar bem, né? É no deserto que aprendemos a viver na dependência de Deus. É interessante porque existem muitas pessoas que fazem vídeos de sobrevivência. Existem pessoas que soltam ele, por exemplo, num lugar que tem ali muita planta, e ele sobrevive. Solta ele num lugar que parece um deserto, mas ele consegue alcançar algum lugar que tem água, que tem planta, e ele consegue sobreviver. E solta a pessoa num lugar frio e não sei o quê, e a pessoa consegue dar um jeito e consegue sobreviver. Mas você pode analisar, como essa foto que você está vendo aí na tela. Olha, eu nunca vi nenhum, por exemplo, soltar assim um cidadão num deserto, nessa situação, que não tem nada, sabe? Não tem nada. Como é que sobrevive no deserto? Na verdade, se você for analisar, até mesmo na Bíblia, nós vemos Agar, e ela saiu basicamente errante pelo deserto. E ela iria morrer. Tanto é que ela pegou seu filho Ismael, colocou uma certa distância e nem quis ficar perto para não ver o filho morrendo, né? Porque falou, não tem mais jeito, não tem mais condições, não há mais esperança. Mas quem foi a salvação dela? Quem foi a salvação dele? Foi Deus, irmãos. Então, Deus realmente, ele nunca vai nos abandonar no deserto. Mas no deserto, ele vai nos ensinar.
E uma das coisas mais importantes que ele vai nos ensinar no deserto é a nossa dependência. E muitas vezes Deus permite acontecer determinadas tribulações, determinadas provações na nossa vida para que aprendamos que verdadeiramente nós somos dependentes dele. Isso é um fato, viu? Somos dependentes dele. Eu sei que muitas pessoas, conforme a Bíblia nos fala, também nos ensina, uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós vamos fazer menção de quem? Né? Do nosso Deus. Então nós temos que aprender que em meio a essa tribulação toda, que o mundo está vivendo, que o país está vivendo, que a nossa cidade está vivendo, uma coisa complicada, né? Muito difícil, algo que é surreal, parece que é mentira isso que está acontecendo. Nós nem acreditamos nisso. Nós estávamos comentando com a Sueli que é mais provável. Hoje, a questão, por exemplo, da máscara é uma coisa tão séria que é mais fácil você comprar coisas no mercado sem dinheiro do que sem máscara. Sem máscara, você não compra nada. Entendeu? Você tem que ter máscara, senão você não compra. Já percebeu isso? Talvez até sem dinheiro, falar, eu te pago, tal. Não, tudo bem, não tem problema não, pode pagar, ou então você transfere para mim lá, você ainda consegue comprar. Mas sem máscara você não entra, sem máscara você não compra. Então, quer dizer, que mundo é esse que nós estamos vivendo, irmão? Que coisa esquisita. E aí, informações de tudo quanto é lado, informação falando que isso aí é besteira, que isso aí é mentira, e uns falam que realmente isso aí é palhaçada, outros afirmam que isso aí é um jogo político, e outros, de repente, falam, puxa, mas meu parente morreu com isso, e o outro, enfim, fica aquela situação que, no mínimo, é desconfortável. No mínimo, é desconfortável. E quando nós pensamos num lugar desconfortável, nós pensamos num deserto. Deserto é um lugar desconfortável. Durante o dia, o calor te consome. E durante a noite, né, o frio te consome. Então, se você não estiver bem preparado para a noite no deserto, é bem provável que você vai morrer, né, de frio ali. Então, é uma coisa interessante. O deserto tem muito a nos ensinar. Em Romanos capítulo 5, versículo 3, a palavra de Deus nos diz assim. Romanos 5, 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações. Irmãos, aqui já Paulo pegou a nossa atenção. Como é que eu vou me gloriar? Como é que eu vou me alegrar? Como é que eu vou sentir bem, sentir prazer e ficar contente com as tribulações? Por quê, gente? Porque, entenda, sabendo que a tribulação produz o quê? A paciência. E muitas vezes, pedindo a Deus paciência. Ore por mim para que Deus me dê paciência. Mas Ele vai te dar paciência, você sabe através do quê? Conforme esse texto, é através das tribulações. Então, as tribulações são importantes para nós porque vai trazer paciência. Então, não vamos negligenciar isso, não. E a paciência não vai parar aí. E a paciência vai nos trazer aqui, ó, versículo 4. E a paciência, a experiência. Uma coisa é certa, irmãos. Quando nós passamos por uma situação difícil, mas passamos bem, passamos por aquela tribulação, nós vamos adquirir paciência. E aquela paciência vai nos levar a uma experiência. Nós vamos ter experiência daquilo. E é interessante que aquela experiência, conforme o versículo 4, vai nos conduzir à esperança. Né? É interessante. É interessante. Então, uma coisa parece que ruim vai trazendo uma coisa boa. A tribulação traz a paciência traz a experiência, e a experiência traz a esperança. E a esperança? E a esperança não traz confusão. Porque a esperança, aqui no caso, não é a esperança aquela que a gente fica pensando assim,
eu almejo tanto isso, alguma coisa que é impossível. Não, a esperança é de esperar. Vai acontecer. Lembra de Jó? Jó, ele passou pelo que passou, mas ele disse, mas eu sei que meu Redentor vive e por fim se levantará. Irmãos, essa é a esperança. A esperança do crente é essa. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. O amor de Deus, irmãos, deve nos trazer, logicamente, segurança de esperar que dias melhores virão. Agora, mesmo que esses dias melhores, escute, mesmo que esses dias melhores não sejam aqui, dias melhores virão para nós na glória, irmão. Porque nós não temos nem noção da glória que em nós há de ser revelada. Nós não temos noção disso, irmãos. Então vale a pena. Existe um hino que diz, sim, valerá no fim, ao ver a Cristo, desaparecerá a provação. Ao ver o Salvador, esquecerei a dor. Fiel serei então até o fim. Irmãos, é isso que nós temos que ter no nosso coração. Se a gente agora ficar reclamando de tudo, reclamando da pandemia, reclamando que vai usar máscara, reclamando do jeito que está comprando, reclamando, não estou gostando, reclamando porque não está tendo culto no templo, reclamando porque o governo não sei o que, reclamando. Irmãos, para de reclamar. Não é isso que Deus quer de nós. Não é isso que Ele espera de nós, não. Estamos passando por um deserto, mas nós estamos aprendendo. Porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós, irmão. Está tudo sob controle. Calma. Está tudo sob controle. Se não está sob o controle dos homens, está sob o controle de Deus. Amém, irmãos? Isso é muito importante. O melhor não é a vitória que você ganha na guerra. Não é isso. Muita gente luta, logicamente, pela vitória e concentra todas as suas atenções na vitória. E tudo bem, não é errado a gente ter um alvo de vencer. Não é errado. Mas muitas vezes focamos tanto o alvo que nós perdemos a comunhão, não é? Que nós temos com Deus durante esse combate. Então, o mais importante não é só ser ganhadores no final. O mais importante é esse período de comunhão. Nós não sabemos muita coisa de Enoque. Nós sabemos que ele andou com Deus 300 anos e ninguém viu mais. Agora observe, talvez ele passou por muitas tribulações, talvez ele passou por muitas provações, talvez ele enfrentou muita coisa ruim, mas a comunhão que ele tinha com Deus era a coisa mais importante. Irmãos, e nós sabemos, todos nós sabemos, que é difícil a gente manter a nossa comunhão com Deus quando tudo vai bem. Não é verdade? Eu já vi de muitas pessoas que quando saem de férias, quando vão passear, nem lembra de Deus, viu? Nem lembra de orar. Nem lembra. Mas quando a coisa tá feia, quando o carro quebra, quando o dinheiro acaba, aí lembra de Deus. E olha, esse período agora que nós estamos vivendo é um período que as pessoas, não só crentes, viu? Não só crentes. As pessoas estão lembrando muito de Deus. Muitas pessoas estão começando o período de oração. Muitas pessoas estão lendo mais a palavra de Deus. Muitas pessoas estão entrando e ouvindo mensagens da palavra de Deus, estão tendo sede de Deus. E isso é fundamental para nós, irmãos. Então, nós temos que aprender isso, porque é fundamental para as nossas vidas. Em Tiago, capítulo 1, versículo 2, o texto sagrado nos diz assim, meus irmãos,
Tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Alvo de Deus para as nossas vidas, com as provações, com as tribulações, com essas perseguições, é fazer de nós pessoas perfeitas. Perfeitas. Tá? Não é no bem bom que a gente vai conseguir uma coisa perfeita, não. Nós temos que aprender que foi no deserto que Deus, né, nos ensina a sermos mais fortes. É no deserto. E ali você tem que resistir mesmo. Eu já vi, vocês viram filmes de pessoas que às vezes ficam no deserto. Eu sei que é filme, que lá não é verdadeiro e tal. E que a boca seca, a pessoa, né, vai enfraquecendo, vai acabando, as forças vai acabando tudo. Não é? E é interessante. É só Deus. É só Deus para suprir, é só Deus para aliviar, é só Deus para fortalecer. Amém, irmãos? Amém. De coração, eu sei que aparentemente foi bem curto, né? Bem curtinha a mensagem, mas eu gostaria que você gravasse isso. Não reclame. Passe pelo deserto, mas passe de uma forma certa. Passe pelo deserto, mas passe com aquilo que Deus espera que você passe. Aquilo que você está vivendo hoje, realmente, olha, está fora do controle de Deus? Não está. Então, é melhor agradecer, mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a lutas, mesmo em meio a problemas. Não se preocupe. Deus está presente, está cuidando de você. Irmãos, Deus está fazendo grandes coisas neste deserto. E por incrível que pareça, até por isso eu estou falando domingo, por favor, reúna-se conosco pelo Zoom. Nós vamos tratar de um assunto importante. E eu posso dizer para vocês que vai ser uma bênção. Já vou adiantar isso para vocês. Nós vamos ver Deus agindo poderosamente. É como se quem estivesse no pódio daquelas vidas fosse Satanás, levantando o seu troféu e dizendo: eu consegui. Mas, graças a Deus que isso já mudou. Quem está nesse pódio agora é o Senhor Jesus Cristo, segurando ali o troféu e dizendo, né? Louvado seja o Senhor. Mais uma vida, mais um lar sendo restaurado. Então, é bênção de Deus. Eu peço para você não faltar domingo, mas, por favor, se você não gravou mais nada hoje, grave pelo menos isso. Foi no deserto que Deus me ensinou a ser mais forte. Amém? Vamos orar. Pai, eu quero agradecer ao Senhor de coração por todos os desertos que o Senhor já permitiu que eu passasse na minha vida. E quero também agradecer por todos os desertos que o Senhor ainda vai me permitir passar. Porque, na verdade, eu sei que em todos eles o Senhor estará presente. Eu sei que em todos eles, aquilo que vai fazer diferença na minha vida vai ser a comunhão que eu vou ter com o Senhor. Então eu peço que o Senhor trabalhe em cada coração dos que ouviram esta mensagem hoje à noite, embora bem objetiva, bem sucinta, bem direcionada, mas eu sei que nós precisamos, Senhor, gravar, entender e crer que nós precisamos desses desertos em nossas vidas para o nosso crescimento espiritual, para caminharmos rumo à perfeição. Sabemos que enquanto estamos aqui nessa terra, nós não seremos perfeitos, mas nós confiamos no Senhor que é perfeito, no Senhor que cuida de nós, no Senhor que verdadeiramente é o nosso amparo, é a nossa ajuda,
é a nossa fortaleza, é o nosso socorro bem presente na angústia. Enquanto não terminei a oração, gostaria de te perguntar, amado, como é que você está passando por esse período? Está reclamando bastante? Não é o momento de reclamar. Ah, pastor, mas eu não estou gostando. Bom, se você perguntar para qualquer pessoa, ninguém está gostando disso. Nem os crentes e nem os incrédulos. Você acha que os comerciantes estão gostando? Ninguém está gostando. Entende? Nós não somos só nós, irmãos, as igrejas, não. Ninguém está gostando. Mas, amado, nós temos que aprender a agradecer a Deus por esse deserto. Vamos ser mais gratos. Eu sei que a gente está ansioso, né, desejoso de voltar aos cultos no templo. É lógico, gente. É lógico, a gente sente falta. Não é igual fazer assim, dessa forma. Não é. Mas, irmãos, o Senhor não diminuiu em poder. O Senhor não nos abandonou nesse deserto e foi para outra galáxia. Não, não, não. Ele está aqui, Ele está presente, Ele está cuidando de nós. Analise a sua vida. Está faltando alguma coisa para você? Analise o quanto Deus tem cuidado da sua vida nesse período. Olha, e eu posso afirmativamente dizer que Ele tem sido incrível. Não estou falando só da área material, não. Estou falando de área material só, não. Ele está cuidando de nós. Ele está nos fortalecendo, Ele está nos dando ânimo. A misericórdia dele se renova cada manhã para conosco, irmãos. O amor dele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então, nós somos salvos, lavados. Então, com certeza, isso deve fazer a diferença em nossas vidas. E se você está ouvindo essa mensagem e ainda não entregou a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, eu quero desafiar você hoje a reconhecer que você é um pecador perdido, confiado na palavra de Deus que diz que não há um justo nenhum sequer, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, e que o salário do pecado é a morte. Mas eu quero desafiar você agora a colocar a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, que morreu a sua morte para que você tivesse condições de viver a vida dele. Ele te oferece de graça, gratuitamente, a salvação. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele ama você. Ele morreu em seu lugar e quer te dar a vida eterna. Abra o coração para Ele, diga a Ele, Senhor, reconheço que sou um pecador perdido. Reconheço que se eu morrer agora desse jeito eu vou para o inferno, mas eu não quero ir para lá. Eu estou ouvindo o Evangelho, eu estou ouvindo a sua palavra, eu estou ouvindo desse seu presente, Senhor. Eu estou ouvindo de que o Senhor morreu no meu lugar. E eu quero receber o Senhor como meu Salvador pessoal. O Senhor é suficiente. Eu quero receber o Senhor como meu único e suficiente Salvador. Salva a minha alma, seja o Senhor da minha vida e me transforme na pessoa que o Senhor deseja que eu seja. Faça essa oração com todo o seu ser, com toda a sua alma, e Ele irá salvar você. Amém? Senhor, eu clamo por cada um que está participando, está ouvindo esta mensagem. Pai, por favor, ajude-nos a sermos mais gratos, a não desenvolver em nós um sentimento de raiva, um sentimento de rancor, um sentimento de amargura, um sentimento negativo para com esse período de deserto que nós estamos passando. Mas encha-nos de gozo, Pai, encha-nos de alegria, ajude-nos a realmente adorarmos ao Senhor todos os dias, a propagarmos o Teu amor para as pessoas que estão perdidas. Pai, encha-nos do amor do Senhor e reaviva os nossos corações para que, mesmo em meio a esse deserto,
possamos glorificar o nome do Senhor de uma forma diferenciada. E que as pessoas possam ver, nessa atitude, ver o Senhor Jesus Cristo em nós. Nós clamamos que o Senhor esteja dando a todos nós uma excelente noite na sua doce presença, um excelente dia amanhã, se o Senhor assim quiser, que ainda tenhamos mais um dia de vida, que o Senhor nos dê força para o trabalho, proteção, ajude-nos até mesmo lá na chácara, nos livrando de todo perigo e mal, nos dando força para o trabalho, ajudando-nos a desenvolver cada vez melhor aquele local, e enfim, que o Senhor possa se agradar das nossas vidas. Pai, nós oramos, gratos em nome do nosso querido Senhor e Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, foi um prazer enorme estar com vocês, né? E estar juntos com vocês é bom demais. Então, não se esqueça, por favor, no domingo, até você que está assistindo aí pelo YouTube, por favor, dê um jeitinho de entrar pelo Zoom no domingo pela manhã, porque nós vamos ter uma reunião muito importante. Eu posso garantir para você, né, que o nome do Senhor Jesus Cristo vai ser glorificado no domingo pela manhã, tá bom? Então, não falte, eu quero contar com a sua presença, tá bom? Um forte abraço a cada um de vocês, amo vocês, continuem firmes e até lá, se Deus assim nos permitir. Tchau!